Léo Saldanha, uma conversa aqui agora com o Lucas Lermen, um amigo e um fotógrafo que eu admiro bastante, um dos melhores fotógrafos do Brasil, que tem uma história fascinante na fotografia de casamento e na fotografia em geral profissional, e é embaixador da Aftershoot. E a gente vai falar sobre não só a ferramenta, mas também sobre a carreira dele. Obrigado, viu, Lucas? E parabéns pelo trabalho que você tem feito, viu? Fala, Léo, tudo bem? Cara, eu que agradeço, um prazer estar aqui. Sempre legal a gente poder estar junto, poder falar de fotografia, né? Passa um filme na minha cabeça, assim, sempre que a gente conversa, porque são muitos anos, muita coisa que aconteceu, que a gente já teve oportunidade de estar junto nesse tempo todo. É uma jornada, uma trajetória de bastante tempo e queria começar, antes da gente entrar na ferramenta, que é fascinante, um pouco da tua trajetória, porque você, assim como eu, nós temos a fotografia no sangue, né? E a gente, com a família, vivendo e aprendendo, mas criando uma jornada própria também. Queria que você contasse um pouco da tua trajetória na fotografia, porque é uma história muito bacana. Não, gosto de contar essa história, já, já tive a oportunidade de contá-la muitas vezes nesses anos. E até esse ano é um ano bem significativo, assim, porque o ano que eu completei 20 anos na fotografia, desde fazer um primeiro trabalho lá no estúdio da minha mãe, enfim. Então, eu vim de uma família de fotógrafos, já meu pai era fotógrafo, minha mãe, meu avô teve um episódio de ser fotógrafo um tempo também. Então, a gente teve esse contato. E lá, muito jovem, eu brinquei. Minha mãe dizia: se quer comer, quer morar em casa, vai trabalhar. Então, desde cedo, ela já colocava a gente no trabalho, enfim. E eu criando um gosto pela fotografia, obviamente era outro método, né? Outro mercado, outro modelo de negócio na época. E graças a muito até do que vocês faziam, do que foi acontecendo na época de congressos, de conhecimento, eu fui conhecendo um mundo de possibilidades, assim, e com o tempo foi vendo, cara, isso é muito legal. Tive a oportunidade de começar num estúdio familiar lá, há muito tempo atrás, mas eu disse, isso é muito legal, mas conheci outras realidades dentro da fotografia e disse, de repente eu posso ir trilhando um caminho diferente, com outro modelo de negócio, e foi o que eu vim fazendo nesses anos, mas graças àquele início, assim, fui aprimorando, aí teve muita coisa boa, muita coisa que a gente não concordava em trabalhar em família, né, também, e hoje eu vejo que é uma coisa super normal, é super parte da trajetória, assim, mas tenho um carinho muito grande por tudo isso e por ter tido essa oportunidade também. E depois de seguir o meu caminho aí, com o tempo eu acabei focando mais na fotografia de casamento, que era de fato o que eu me identificava mais, buscava ser reconhecido, mudando de cidade aqui para Caxias, onde eu vivo até hoje. E estamos aí 20 anos depois, alguns cabelos brancos, umas rugas e muita história para contar, né? Mas é uma história fantástica e você fotografando pelo mundo todo, no Brasil também, enfim, com nome reconhecido no mercado, palestrando nos principais eventos de fotografia do Brasil e segue com esse trabalho. E aí você se tornou embaixador da Aftershoot, mas é o que eu chamo de pele no jogo, porque você usa a ferramenta e há muitos fotógrafos eles não ainda muitos não caiu a ficha para muitos, né, do quanto isso é importante e revolucionário. Sobre a ferramenta em si, eu queria que você falasse um pouco dessa transformação que foi começar a aplicar a IA na tua rotina. O quanto fez a mudança de horas para Uhum. minutos e tudo isso. Antes, eu acho muito importante deixar claro que, antes de mais nada, sou sim embaixador da Aftershoot, né, no Brasil e na América Latina, já há alguns anos. Mas antes de mais nada, eu sou fotógrafo. Eu vivo de fotografia, eu tenho as mesmas dores, as mesmas necessidades que todo fotógrafo. E quando eu recebi o contato deles, através da Verônica, da Lorena, talvez, para ser embaixador, que seria algo revolucionário, elas falaram exatamente isso, algo transformador, e a gente já fica com o pé atrás, né? E eu mesmo fiquei, porque todos os dias a gente vê algum anúncio de algo que vai mudar a nossa vida, que é revolucionário, que é transformador, e de fato não é. E eu disse para ela: não, legal, então vamos fazer assim: vou testar o meu trabalho e para ver o resultado, e se de fato funcionar, eu topo a gente começar uma caminhada, uma parceria, alguma coisa assim.
E a verdade é que quando eu testei, lá no início ele só fazia a seleção de fotos, né? Automatizava esse processo de rotular as imagens de seleção. E no início eu disse, ó, muito interessante, assim, ele realmente me ajudou a economizar um tempo, porque aí depois o processo era só fazer uma conferência nessa seleção que ele já tinha feito, fazer algumas alterações e evoluindo essa curadoria. Mas logo em seguida veio a versão 2.0, que ela disse, agora sim é revolucionário e é onde eles chamam de edits, né, com o processo de tratamento junto. E aí, cara, foi bizarramente revolucionário, porque o teste que eu fiz, e é o que eu recomendo que as pessoas façam, eu peguei um casamento que já tinha até entregue, enfim, que a gente já tinha feito a pós-produção uma a uma, né? Eu brinco no pelo ali, sofrendo, e coloquei a ferramenta para fazer o mesmo trabalho para que eu pudesse fazer um comparativo das duas. E aí, em 10, 12 minutos, ela me entregou um catálogo finalizado e eu fui comparar. Cara, é surreal, assim, tem alguma coisa acontecendo. Porque, obviamente, não era perfeito de início, né? Não nem esperava isso. Mas estava muito próximo do que eu tinha entregue, assim. E ela fez de forma automática, levou minutos. Eu disse, cara, a partir daqui o jogo mudou, o meu fluxo de trabalho muda, o prazo de entrega, enfim, tudo começou a mudar. E aí, obviamente, fui treinando a ferramenta, subindo mais fotos para que ficasse no nível do que a gente entrega hoje, que basicamente a galeria que eu entrego para o cliente. Aula ontem, numa aula presencial aqui, mostrei uma galera mais jovem, assim, eles ficaram abismados, né? Que basicamente a galeria que eu entrego para o cliente hoje, ela é processada por fluxo, né? Fantástico. Eu lembro da palestra no Rio de Janeiro ano passado que a gente estava lá juntos, né? E eu assisti a sua palestra inteira e, aquele momento de sussurro na plateia quando você fala do tempo que levava e agora. E aí tem um outro contraponto. Queria que você comentasse sobre isso, mas gente que pega e testa um pouco e abandona. Porque a questão da IA é como para texto, é a mesma coisa, eu uso direto. Tem que manter, né? Você tem que ter uma consistência também, né? Cara, isso é uma filosofia de vida, né? Porque qualquer coisa que a gente queira fazer, sei lá, eu vou colocar a corrida no meio disso, que é outra coisa, parte da minha vida. Se a gente não insistir nisso e realmente quiser fazer acontecer, não vai rolar. E a inteligência artificial é a mesma coisa, assim, para que hoje o processo seja tão automatizado, tão simples, eu precisei investir, pelo menos, eu lembro que eu coloquei na agenda, assim, reservei um dia para separar os melhores catálogos e subindo e criando o perfil, pegar realmente as melhores fotos de cada catálogo, catálogos diferentes, e isso deu trabalho, isso dá trabalho. E aí eu vejo fotógrafo que me diz, mas eu não consigo, eu queria, eu não estou conseguindo porque eu estou na correria, porque é a minha agenda, porque é a minha rotina. Mas a questão é uma escolha, né? Se a gente não tiver um dia para treinar uma ferramenta, esse fluxo nunca vai mudar. Então, a partir de um dia, meio turno até, ah, tudo isso mudou e foi o ponto de partida, assim. E é claro que eu continuo sempre subindo, isso é uma coisa que eu sempre recomendo, as referências, nunca parar de subir na plataforma para que ela fique cada vez mais e mais assertiva, mas precisa insistir, precisa realmente querer fazer acontecer, porque é simples assim, eu digo, cara, qual seria o meu interesse? E aí eu falei agora, semana passada eu estava em Manaus, fazendo a palestra também, e de 10 fotógrafos, tem 8 que me mandam mensagem, meu Deus, quero te dar um abraço, e cara, isso mudou minha vida, e, pô, que legal, voltei a ter tempo com a minha família. E tem 2 que me dizem, não funciona, isso é uma mentira, isso não vai rolar, não vou usar. E eu até puxei na palestra, assim, qual que é a diferença, sabe? Desses fotógrafos. E acho que é muito uma questão de duas coisas. A primeira é de mentalidade, de ter uma mentalidade, cara, se eu acredito que isso funciona, eu vou fazer acontecer. É que nem, sei lá, eu começar a fazer academia, fazer 2 dias e querer ver um resultado, né? Eu preciso acreditar que aquilo funciona, já foi provado que funciona e eu vou insistir nisso.
E a segunda coisa que para mim tá bem claro hoje é que só vai funcionar se existir fotografia por trás. Porque o fotógrafo que espera que uma ferramenta artificial vai transformar as fotos ruins e salvar elas, não vai acontecer. O After Effects não faz isso, não é essa a proposta. Mas o fotógrafo que já tem uma técnica, que já tem uma base, e entende que isso é uma ferramenta que vai simplesmente fazer ele ganhar tempo, e muito tempo, que é o que a gente valioso hoje, vai funcionar demais. Eu gosto de enxergar dessa forma, assim, tá na moda a gente falar inteligência artificial, é bonito falar isso, né? Mas é uma ferramenta de tecnologia. Como quando a gente fazia um casamento inteiro lá, abria foto por foto no Photoshop, e surgiu o Lightroom com a possibilidade da gente trabalhar em lotes de imagens, foi transformador. E agora, nesses últimos anos, a possibilidade de incluir mais tecnologia nesse processo é o que, na verdade, na minha visão, não é nenhum opcional, é as coisas seguindo para onde elas têm que seguir, né? É isso, né? Tá fazendo parte da rotina de muitos profissionais que estão ganhando tempo e tendo qualidade de vida. Em termos de qualidade de vida das coisas práticas para você, virou uma rotina, eu imagino, faz parte do teu fluxo agora ter isso encaixado, e isso te libera para quê? Esse tempo você usa para qualidade de vida, por exemplo, você falou de correr, né, maratonar, o que mais que você acha que pode ser uma vantagem, assim, usando a tecnologia, né? Eu acho que esse tempo ele libera a gente tanto no âmbito pessoal quanto profissional, porque às vezes a gente quer executar um projeto, organizar a empresa, fazer venda extra, e não tem tempo para isso por estar envolvido no operacional das coisas, né? E isso acontece com muito fotógrafo. A grande maioria dos fotógrafos não tem uma equipe grande fazendo esse trabalho de pós-produção. Então, a primeira coisa pensando em empresa é a gente ter tempo para fazer outras coisas que são fundamentais para o nosso negócio. Fotografar é legal, a, ter aquele apego de tratar as nossas fotos pode ser legal, embora eu sempre, honestamente, detestei esse processo de ficar sentado horas e horas na frente do computador. Acho que é tempo de vida perdido. Mas quando a gente está falando de fotografia como negócio, eu preciso organizar minha empresa, eu preciso vender, eu preciso ter fluxo de caixa, eu preciso ter meta. E só vai funcionar se eu enxergar dessa forma, né? Então, primeiro me libera para isso. E depois, no âmbito pessoal, cara, cada pessoa está num momento de vida, né? Tem gente pô, quer mais tempo para a família, tem gente que está com um objetivo, aí entra a corrida, ou fazer uma maratona. Tem gente que sei lá, acabou de ter filho, tem, cada um está num momento de vida e a questão é a gente precisa de tempo para poder viver isso, porque que sentido faz eu viver uma fotografia que por mais que a gente ame o nosso trabalho, ela tira parte da minha vida, ela tira parte das minhas relações, ela tira então para mim o Aftershoot é um misto disso tudo assim e por fim um misto de vender mais. E aí eu sempre questiono nas palestras quem não quer vender mais, né? Todo mundo quer. Toda empresa busca isso, toda empresa busca mais faturamento. E aí sempre foi de praxe. Eu sou, enfim, muito defensor de fotografia impressa, né, de álbum, desse tipo de coisa. E sempre foi de praxe aqui aquele cliente que contratou o trabalho, mas ainda não tinha álbum, a gente criar um projeto, né, até usar ferramentas que estão à nossa disposição, colocar num 3D ali e tentar vender esse álbum como uma venda extra posteriormente. Aí, mas eu brinco que antes eu fazia isso um mês, 40 dias depois do evento. Agora a gente tem a possibilidade de fazer isso na semana do evento e até brinco que na semana o casal ainda se ama, né? Na semana pós-casamento eles estão em lua de mel, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, estão apaixonados. Obviamente, a venda, que é um processo emocional, ela acontece muito mais nesse sentido. Muito bom, sensacional. Esse é o exemplo fantástico que nessa agilidade você consegue encantar já mais rápido, né? Ligando com um produto que tem tudo a ver, que é a entrega do que você fez, né? Fantástico isso. Muito bom. E sem falar na questão, aí vai a criatividade também. Tem gente que me pergunta, tá, mas se é tão rápido, por que não entrega na segunda-feira pós-casamento, né? Aí eu acho que a gente tem que cuidar para não desvalorizar o nosso trabalho, desvalorizar o zelo que a gente tem por ele, porque
poderia dar a sensação para o cliente de, meu Deus, será que foi bem feito, né? Que é tão rápido, É verdade. a não ser que aí tem muita gente já fazendo isso, disso um produto também, que é uma entrega express. E olha, eu tenho essa opção onde custa mais, aí cada um na sua realidade de mercado ali, né? Mais R$ 500, R$ 1.000, R$ 2.000, não sei. E eu entrego as fotos em 48 horas, porque eu preciso, no domingo, eu brinco, colocar toda a minha equipe trabalhar nesse evento. Toda a minha equipe, aí na palestra, eu aponto para um laptop, né? Então, tem muita gente fazendo isso e, pô, aí parece muito interessante, porque é um produto diferenciado também. Sensacional. Em relação ao uso, assim, no caso do Aftershoot, mas da IA também, no geral, a pessoa que tem alguma restrição, e eu lembro de você falar disso na palestra, o preciosismo, de ficar ali foto a foto, de perder o controle. Essa parte, com a IA eu vou perder o controle, eu não vou ter curadoria, eu não tenho. Mas o que que você diria para essa pessoa que tem essa restrição e talvez esteja com um mito na cabeça, não entendeu que não é bem por aí, né? Acho que a primeira coisa que eu diria é faça terapia. Ah, mas, de fato, assim, eu questiono as pessoas de. Eu não tô falando, porque isso seria totalmente contra tudo que eu defendi no meu trabalho até hoje, assim, não tô falando para ninguém entregar um trabalho mal feito. Mas até que ponto esse apego de querer ter esse controle de, eu passo um pincelzinho em todos os cantos, em foto por foto, ele é saudável para a vida, para o negócio desse fotógrafo? Porque o que será que o cliente prefere? Receber uma galeria linda ali, com as cores ajustadas, tudo certinho, uma semana depois, ou não? Ter aquele preciosismo de pintei fundo por fundo, detalhe, rosto, uh, 3, 4 meses depois. E é o que estava acontecendo com muito fotógrafo, que não dava conta de um fluxo de trabalho. Então, para mim, é só uma questão que funciona em todos os sentidos, porque, obviamente, eu vou ter um cuidado na hora de fotografar, pensando já no resultado, pensando já nas possibilidades do que a ferramenta pode me entregar. E porque as fotos, cara, elas precisam vir, eu não digo 100% prontas, mas com uma base. A gente é fotógrafo, né? A gente vive disso, pô. Se não, então, depois que a foto tem isso, a pós-produção ela é um trabalho de finalização, que vai fazer uma equalização de cores, de exposição em foto por foto, e tudo isso a ferramenta tem inteligência para fazer. Olha, ajuste de ângulo, um pequeno corte, isso de forma 100% eficaz, se for bem treinada aí, se tiver uma paciência no processo, né? É bacana você falar isso, de ser bem treinada, de forma prática. Um fotógrafo que entra agora lá, para começar a testar, quanto tempo ele vai ter que levar? Quantas fotos e quanto tempo? Você deve receber esse tipo de pergunta direto, né? Mas é legal falar para quem nunca viu ou não entende Uhum. isso, né? Como é que é de forma prática? Eu vou entrar agora no Aftershoot. Quanto tempo eu vou ter que levar? Como é que funciona num passo a passo, assim, mais ou menos? Show. Na parte de curadoria, de seleção, existe um pré-treinamento da ferramenta, então ela vai otimizando com o nosso uso. O que é o nosso uso? Eu vou fazer uma seleção lá e eu vou conferir ela e vou mudando. Por exemplo, essa foto ele colocou como desfocada, eu vou mudar esse rótulo. Essa eu quero, essa eu não quero. Ele está aprendendo e otimizando o nosso perfil. E para isso, na parte de curadoria, eu posso dizer que usando com uma frequência, ela vai ficar boa em meses. É uma questão de ir fazendo vários trabalhos e um vai ficando melhor que o outro. Mas na parte de tratamento, ela vai aprender com. Não, tem perfis disponíveis ali, mas ele vai aprender dos meus próprios catálogos, né? Do Lightroom, porque é lá que tem a informação, o EXIF, é o que eu faço em cada. E aí vai muito da organização que cada fotógrafo tinha, porque tem fotógrafo que não estava organizado, não tem seus catálogos dos trabalhos que já entregaram. E o que me ajudou muito é eu sempre criei um catálogo no Lightroom, um catálogo por trabalho, seja por ensaio, por evento, que estava lá salvo num servidor com backup na pasta do evento. Então, o que eu fiz para treinar a ferramenta? Eu peguei pelo menos dos últimos 2 anos, que eu considerava que estava um trabalho de acordo com o que eu entrego hoje,
e subir esses catálogos que já estavam prontos. Então, num dia eu consegui fazer isso. Agora, o fotógrafo que talvez, eu não sei por quê, mas tem gente que apaga o catálogo, tem gente que tem tudo no mesmo catálogo e não se acha lá, vai sofrer mais. Eu acredito muito que a minha namorada disse que isso é ser metódico, mas que organização facilita a nossa vida no futuro. Para qualquer coisa, para coisas que talvez eu nem saiba que um dia vá precisar. E nessa questão do Aftershoot, organizou muito já ter um catálogo por trabalho, porque eu peguei esse catálogo e subi as melhores fotos de cada catálogo, e principalmente referências diferentes, porque ele pede pelo menos 2.500 fotos para começar a funcionar esse perfil. Eu posso subir 2.500 fotos de um único casamento. Porém, ele é muito mais assertivo se eu der referência de um casamento, no meu caso, né, de um casamento de dia, de um casamento à noite, fotos com flash, fotos com luz natural, um pouco fotos contra a luz, a favor da luz, um pouco de todas as situações que ele vai encontrar futuramente, para saber como a gente costuma, ele vai compilar isso em dados e vai entender os nossos padrões, para entender como a gente se comporta em cada uma dessas situações. Sensacional. Você, dentro do que você disse, do treinamento e do tempo, quanto mais o fotógrafo, uma fotógrafa deixa isso para depois nessas ferramentas, em relação a um colega que já está utilizando, ele não está ficando defasado? Não tem, se tempo é uma questão tão valiosa, que é uma coisa que você não consegue, é a única coisa que a gente não consegue, né? Ter de volta. Não está ficando, é uma questão crítica mesmo isso, daqui para frente. Porque se ele começa a testar agora, em algumas semanas, meses, ele vai chegar num ponto ideal. E se ele vai deixando para depois, isso vai ficando para trás, né, Lucas? Com certeza. É uma questão de. Tem muita gente que tem aquele receio, né? Será que a gente vai ser substituído pela inteligência artificial? E eu acredito que a gente vai ser. A gente, ou quem não se adaptar, vai ser substituído por outro profissional que usa ferramentas de tecnologia e de inteligência artificial a seu favor. E aí eu dou o exemplo que imagina que tem três amigas. Uma delas casou faz 3 meses, contratou um fotógrafo excelente, mas ele tem esse apego, né? Ele tem essa questão das minhas fotos preciosas e ele não entregou esse trabalho ainda. Ele tem um trabalho excelente, mas a noiva não viu o resultado. As amigas não viram, os fornecedores não viram. A segunda amiga, ela contratou um outro fotógrafo que também é excelente. Semana passada, e todo mundo já tem as fotos, já estão fazendo meme no grupo das amigas, no grupo da família, os fornecedores já estão compartilhando as fotos. E agora a terceira amiga delas, ela vai casar e pede indicações para essas duas que já casaram, de quem ela deve contratar. E quem será que vai ser indicado, né? Ambos são muito bons tecnicamente, mas uma faz 3 meses e não viu as fotos. Então, pouco a pouco, esse profissional ele vai saindo do mercado simplesmente por uma questão de apego, de saudosismo, porque as coisas são como elas são e o imediatismo. Claro que tem várias questões em relação a isso, mas o imediatismo faz parte do mundo que a gente vive, de como a vida funciona em 2025. É isso, muito bom. Se você pudesse voltar no tempo, você tem 20 anos de carreira, uma história fascinante, mas certamente se você pudesse voltar no tempo, você daria uma. Que dica você daria para você mesmo lá no começo? Você falaria alguma coisa para, ó, isso aqui presta atenção, ou tal coisa vai ajudar? Você daria essa dica lá para você, o Lucas Lerman lá de 20 anos atrás? Eu acho que a dica para o Lucas Lerman lá de 20 anos atrás, ou para qualquer profissional que está começando, há 5 anos atrás eu nem sabia que eu ia estar aqui falando sobre isso, eu nem tinha conhecimento que isso existiria, né? Que teria uma inteligência artificial trabalhando nas nossas fotos. Mas eu já tinha um posicionamento de se surgir algo novo, eu vou provar, eu vou testar. Porque surge muita coisa nova que é ruim mesmo, que não presta, que não perpetua. Mas de ter esse pensamento de, cara, quando surge uma novidade, se eu quiser me manter no topo do mercado, atuante, enfim, como referência, eu preciso abrir espaço para o que é novo. Também é filosofia de vida. Então,
é possível que daqui 5 anos a gente esteja falando de outra coisa que a gente nem sabe hoje que vai existir. Mas isso só vai ser possível se tiver uma mentalidade, cara, eu vou pelo menos testar. E a minha provocação com Aftershoot, ela nunca é para ninguém comprar, enfim, eu acho que é da forma mais honesta possível de, porque isso é uma coisa que a gente insistiu muito com eles para funcionar no mercado brasileiro, de, cara, eu não vou sair vendendo, eu quero dar a possibilidade das pessoas testarem. E testar de verdade, não precisa colocar cartão de crédito, não é pegadinha para cobrar um mês depois, né? É testar de forma ilimitada, fazer certinho, seguir um passo a passo e ver o resultado. Se a pessoa, depois desse teste, dizer, olha, Lucas, pô, não rolou, não se aplica no meu trabalho, tá tudo certo. Cada um sabe do seu processo, né, do seu negócio, mas não custa nada testar. Então, aí eu deixo um convite no, até para que as pessoas sigam lá o Aftershoot Brasil Portugal no Insta. Lá tem o link que a pessoa pode testar os 30 dias e também tem o link de um tutorial completo em português, gratuito, né? É só acessar, clicar no link, assistir e depois me conta. Se funcionou, me conta. Espero que isso possa ajudar as pessoas realmente, a cada uma aí na sua fase, no seu objetivo, seja no âmbito pessoal ou profissional. E quem entender que não quer seguir, tá tudo certo também. Enfim, cada um, no fim, é responsável pelo seu negócio, mas a mensagem lá para o Lucas de 20 anos atrás, 20 anos atrás, cara, esteja sempre aberto ao novo, né? Às possibilidades, porque eu fiz a palestra no Metamorfoses agora e ela era meio significativa em função dos 20 anos, e justamente fiz esse link do Metamorfoses com a gente poder ser uma metamorfose para se manter vivo, né? Quanta coisa aconteceu, quanta coisa não existe mais, mas estamos aí, de uma forma ou outra, fotografando casamentos com, enfim, com vários trabalhos em várias cidades, em vários lugares do Brasil e outros países, graças a essa mentalidade de entender que muitas vezes o que é novo veio para nos ajudar. Sensacional, Lucas. Obrigado de verdade, viu? Eu vou colocar na descrição do vídeo, também no blog, quando eu postar, os links que você comentou, para quem quiser testar, porque dá para testar sem custo inicial, né? Para ele conhecer e entender como funciona na prática, né? É isso, né? Exatamente, testar e de forma ilimitada. Eu até brinco com o pessoal, pô, quem tá ali com o trabalho atrasado, enfim, é ilimitado, pode subir 10, 20, 30 casamentos, aproveita esse mês, porque. E até uma coisa legal que o Aftershoot ele não cobra por imagem, né? Diferente de outras ferramentas. Quem está no período de teste, ou mesmo escolher um plano depois, é ilimitado. Tem empresas de formatura aí que voltam no final de semana com 100 mil imagens e coloca na ferramenta. Eu acho surreal isso, mas é o que tem acontecido. Então, testa. E, cara, quero te agradecer pelo espaço, pela oportunidade. Enfim, sou um admirador do teu trabalho. Falando em novidade, em tendência, acho que tu é um cara que sempre esteve à frente, sempre mostrou para o mercado: olha, isso vai acontecer, isso, o futuro é esse, né? Estão fazendo isso, então, a nível de conhecimento, para a gente se manter atualizado, isso é sensacional. Acho que o mercado, assim, deve um agradecimento para esse trabalho que tu tem feito nesses anos todos. Te agradeço. Obrigado pelas palavras. Parabéns pelo trabalho que você tem feito. Eu vou colocar também o Instagram do Lucas Lermen na descrição. Vale muito a pena, porque é inspirador, um trabalho de altíssimo nível e muito bacana. Obrigado pela oportunidade, pelo seu tempo, pela tua amizade também. Enfim, bacana sempre poder te encontrar, né? Como algumas vezes já nos encontramos e foi muito bacana também. E é isso. Brigadão, viu? Parabéns. Da mesma forma. Valeu, obrigado. Até logo, Léo. Até mais.